Olá, paz seja convosco. Dando a continuidade ao seminário, quebrando maldições, vestindo a armadura. Vamos para o terceiro tema, a convocação para o combate. O objetivo é conscientizar o crente da realidade da batalha espiritual, desviar o foco do inimigo para a suficiência de Cristo e estabelecer os princípios bíblicos de fortalecimento no Senhor e na força do seu poder, assegurando que a vitória pertence a Deus e é manifestada pela sua graça. A convocação para o combate é um chamado inadiável e universal para todo aquele que se dispõe a seguir a Jesus Cristo. Vivemos inseridos numa guerra que é real e pode acontecer a qualquer momento. Entretanto, o primeiro passo para a vitória não reside na nossa capacidade de luta, mas na correta percepção de onde provém a nossa força e contra quem realmente lutamos. O apóstolo Paulo, ao exortar os crentes a se revestirem da armadura de Deus, estabelece um princípio fundamental que antecede o uso de qualquer peça. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. O verbo grego para fortalecer, endunamo, significa receber força, indicando que o crente deve primeiro buscar ser fortalecido nele e, só então, revestir-se da armadura, Efésios 6:11. Muitos querem a armadura sem o fortalecimento, querem a vitória sem a intimidade com o general. Este é um erro estratégico fatal. A batalha não é contra sangue ou carne, mas contra as hostes espirituais da maldade, Efésios 6:12. O inimigo tem como alvo prioritário destruir nossos relacionamentos e nos desviar do propósito de nos parecermos com Cristo. Portanto, nosso foco jamais deve ser Satanás ou suas estratégias, mas sim o Senhor. Gastar tempo em conhecer o diabo em detrimento de conhecer a Deus e sua palavra nos coloca em desvantagem. A jornada de Israel no deserto, guiada por Moisés, ilustra essa convocação e estratégia divina. O Senhor ordenou que o povo se acampasse junto ao seu estandarte, ao redor do tabernáculo, Números 2:2. O centro do acampamento era a presença de Deus, e a ordem revelava que Deus estava no meio do seu povo, sendo a sua provisão e proteção. A possibilidade de guerra era iminente naqueles dias, mas a orientação divina era clara: mantenham a presença de Deus como centro de suas vidas. A oração de Moisés, registrada em Números 10:35, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam, revela a chave da nossa vitória. Ele orou, referindo-se aos inimigos como teus inimigos. Este entendimento é o alicerce da nossa segurança. A guerra é do Senhor, e não nossa. É um princípio que nos traz alívio, pois o vencedor já está determinado. Nossa vitória é uma dádiva, a pura manifestação da superabundante graça de Deus. O objetivo deste seminário é munir você com a verdade de que, fortalecido no Senhor, a vitória é a consequência do seu poder e fidelidade. A convocação, fortalecidos no Senhor. A convocação, fortalecidos no Senhor, apresenta o princípio fundamental da batalha espiritual, estabelecido pelo apóstolo Paulo em Efésios 6:10 e 6:11. Este não é apenas o ponto de partida para a luta, mas o alicerce para a vitória. O texto-chave é: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. A precedência do fortalecimento sobre o revestimento. O maior erro estratégico que um crente pode cometer é tentar vestir a armadura de Deus, Efésios 6:11 a 6:17, antes de ser fortalecido nele. Paulo é incisivo ao usar a conjunção quanto ao mais, ou finalmente, indicando que, depois de todas as exortações sobre a vida cristã, o ponto culminante e o pré-requisito para o combate é o fortalecimento. O termo grego usado para fortalecidos é endunamo, que significa receber poder em si ou tornar-se forte por meio de. A forma verbal na qual ele se encontra, imperativo presente passivo, carrega um significado profundo. Primeiro, o ato de ser fortalecido não é nossa obra, mas uma ação que é feita em nós, é o poder de Deus fluindo. Segundo, deve ser uma atitude contínua, ou seja, um estado de dependência diária. Isso demonstra que a força não é inerente ao soldado, mas sim um poder recebido do general. Portanto, o crente deve primeiro buscar ser fortalecido no Senhor, o doador da força, e na força do seu poder, que é o seu recurso ilimitado. O poder da posição em Cristo.
A convocação para ser fortalecido no Senhor, Efésios 6.10, ressalta que a nossa força não está em práticas religiosas, em rituais de quebra de maldição ou em conhecimento esotérico sobre o inimigo. A nossa força está na nossa posição em Jesus Cristo. Estar em Cristo significa ter acesso à sua autoridade, ao seu Espírito e à sua vitória já consumada na cruz. O inimigo só pode ser enfrentado e vencido pelo poder que é maior do que o dele. O único poder que preenche este requisito é o poder de Deus, o mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, Efésios 1.19 a 1.20. Se tentarmos lutar com a nossa força humana, capacidade emocional, intelectual ou moral, inevitavelmente seremos vencidos, pois a luta é contra principados e potestades, Efésios 6.12, que são superiores em poder e astúcia naturais. O fortalecimento em Cristo é, assim, uma rendição da nossa fraqueza para que o poder dele se manifeste, segundo Coríntios 12.10. A armadura, ferramenta do fortalecido. A armadura de Deus, Efésios 6.11, é essencial, mas ela é a ferramenta do soldado já fortalecido. Sem o poder do Espírito Santo fluindo pela fé, o cinto da verdade torna-se mera informação bíblica, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, torna-se apenas letra. O fortalecimento garante que a armadura se torne viva, é o poder de Deus que torna a fé um escudo inquebrável e a palavra uma espada eficaz. 2. Foco se mantém em Cristo. O foco primário não está no inimigo, mas na suficiência de Jesus. O diabo é um mero coadjuvante da história, e nosso general é o vencedor. 3. A vitória seja garantida pela graça, se a força é dele, a vitória é garantida pela sua fidelidade, e não pelo nosso desempenho. Em conclusão, a convocação para o combate inicia com a humilde e contínua dependência. A guerra espiritual é uma realidade, mas a nossa vitória está ancorada na fonte inesgotável do poder de Deus. Fortalecer-se no Senhor é o primeiro e mais crucial passo para prevalecer na batalha. A natureza do combate. Aqui abordo o ponto de viragem no entendimento da guerra espiritual, a identificação do inimigo e a distinção entre o campo de batalha físico e o espiritual. O texto central é extraído de Efésios 6.12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. A distinção vital: o inimigo não é humano. A primeira e mais libertadora verdade é que nossa luta não é contra o sangue e a carne. Isso significa que o inimigo real do crente não é o colega de trabalho difícil, o cônjuge que falha, o político que desagrada ou o familiar que o persegue. Quando a nossa luta é carnal, nós nos engajamos em debates destrutivos, em mágoas contínuas e em guerras de palavras que ferem o corpo de Cristo. Paulo desvia o nosso foco do sintoma, o comportamento humano, para a causa, a influência espiritual. Ao reconhecer que a batalha é espiritual, o crente é liberto da frustração de lutar contra pessoas. O alvo da nossa pregação e oração muda de derrotar uma pessoa para quebrar a influência maligna que a está usando. A nossa atitude se transforma de julgamento para compaixão e intercessão. A estrutura hierárquica da oposição. O apóstolo detalha a hierarquia das forças espirituais do mal, principados, potestades, dominadores e forças espirituais. Esta estrutura revela que o inimigo possui uma organização estratégica e não age de forma aleatória. O objetivo final dessa hierarquia é sempre nos desviar do propósito de Deus, que é sermos conformados à imagem de Jesus Cristo. O adversário ataca. Nossos relacionamentos, pois a unidade em Cristo é o testemunho mais poderoso, João 13.35. A destruição da família, da igreja e das amizades é um alvo prioritário. 2. Nosso crescimento espiritual, usando a dúvida, a culpa, a distração e o desânimo para nos impedir de prosseguir no conhecimento de Cristo. O perigo de semear a insensatez. O slide aborda um erro comum: culpar o diabo por nossas próprias falhas e irresponsabilidades. Muitas vezes, o que colhemos é resultado direto de nossas escolhas carnais, da insensatez e da desobediência à palavra de Deus. Se um crente semeia a preguiça, colhe a pobreza; se semeia a fofoca, colhe a divisão. Culpar o diabo por estas consequências é uma forma de isentar-se da responsabilidade pessoal e negligenciar a correção bíblica.
Essa atitude demonstra a falta de maturidade e desvia o crente da peça central da armadura, que é o cinto da verdade, honestidade consigo mesmo e com Deus. A batalha espiritual legítima ocorre quando já nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, Tiago 4.7, e não quando buscamos justificar o pecado que alimentamos. O foco inegociável, concentração em Jesus. A estratégia de vitória é inegociável, devemos nos concentrar em Jesus e em nosso crescimento espiritual, e não nas ciladas do inimigo. O crente não deve gastar a maior parte do seu tempo estudando as estratégias de Satanás. O diabo é limitado e derrotado, Jesus é ilimitado e vitorioso. Conhecer a Cristo profundamente, sua palavra e o seu poder é a única forma de anular todas as obras das trevas. Fortalecidos no Senhor, a luz da sua presença dissipa a escuridão. O general é o nosso foco, e a sua vitória é a nossa única garantia de triunfo. Israel e a guerra iminente. A jornada de Israel no deserto como uma poderosa analogia para a vida do crente no mundo, enfatizando a realidade de que o combate espiritual é iminente e constante. O contexto de transição e perigo. A libertação de Israel do Egito não foi o fim da história, mas sim o início de uma nova fase, a travessia do deserto. Ao sair, o povo não foi levado imediatamente para a terra prometida, mas sim inserido num contexto geográfico e político de extrema vulnerabilidade. Eles estavam cercados por povos hostis, muitos dos quais eram guerreiros por natureza. A razão da iminência da guerra era dupla. Consciência do poder de Deus, os povos da região não eram ignorantes. Eles souberam das pragas, da destruição do exército egípcio no Mar Vermelho e dos prodígios realizados por Moisés. Essa demonstração de poder divino gerou uma mistura de medo e ressentimento. O diabo e suas hostes se mobilizam mais ferozmente contra aqueles que manifestam o poder de Deus e carregam a sua glória, pois eles representam uma ameaça direta ao seu domínio. 2. Ameaça territorial. A jornada de Israel em direção a Canaã era vista como uma invasão. A presença de 1,5 milhão de pessoas em movimento era uma ameaça territorial e econômica para os reinos vizinhos. Para o crente, esta realidade histórica é um espelho. Nossa libertação do Egito, o mundo, por meio de Jesus não significa o fim dos conflitos, mas sim a entrada no deserto, a jornada da fé. A realidade inegociável do campo de batalha. O crente precisa ter a maturidade de aceitar que sempre estará no campo de batalha enquanto estiver neste corpo. A guerra não é um evento raro, mas um estado contínuo. Assim como Moisés e Israel sabiam que o ataque poderia vir a qualquer momento, o cristão deve viver em vigilância, 1 Pedro 5.8, sabendo que o inimigo anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. A iminência do ataque exige uma preparação que vai além da leitura superficial da Bíblia. Exige preparação mental, convicção. O crente deve estar convicto de que a luta é real, mas que a vitória de Cristo é maior. Essa convicção evita o pânico e o desânimo quando a crise chega. 2. Preparação emocional. Paz. O soldado de Cristo precisa guardar seu coração de toda ansiedade e medo, pois o medo é um dos principais dardos inflamados do maligno. A paz que excede todo o entendimento deve guardar o coração e a mente. Filipenses 4.7. A lição do alerta e da proteção. O exemplo de Israel serve de pano de fundo para a convocação à prontidão. O fato de a guerra ser iminente e real é o motivo pelo qual Paulo nos exorta a tomar toda a armadura de Deus. Efésios 6.13. A armadura não é para ser colocada apenas no momento do ataque, mas para ser usada continuamente. A jornada no deserto ensina que a segurança não estava na força militar de Israel, mas na presença de Deus, que se manifestava na coluna de fogo, à noite, e na nuvem, durante o dia, protegendo e guiando o povo. Para o crente, a proteção contínua reside na dependência do Espírito Santo e na centralidade da presença de Deus em sua vida. Quem entende a iminência da guerra se prepara, mantém a vigilância e nunca tira os olhos do general. Acampamento estratégico. Baseado em Números 2.2, apresenta uma das mais ricas metáforas de defesa e estratégia para a batalha espiritual, o posicionamento do acampamento de Israel no deserto. A ordem de Deus a Moisés e Arão para que os filhos de Israel se acampassem, cada um junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, de fronte, ao redor, a tenda da congregação se acamparão. Números 2.2.
revela o princípio da centralidade da presença de Deus. A estrutura teocêntrica da defesa. A forma do acampamento não era aleatória, era um mandamento divino com propósito estratégico. O tabernáculo, que continha a Arca da Aliança e representava a presença física de Deus no meio do seu povo, estava posicionado exatamente no centro. As 12 tribos eram distribuídas em 4 grupos, leste, sul, oeste e norte, acampando ao redor, mas sempre de frente para a tenda da congregação. Esta disposição ensina que a estratégia de defesa de Israel era, primeiro, espiritual e, segundo, geográfica. A proteção deles não residia na força de seus muros, pois estavam no deserto sem muralhas, nem na perícia de seus guerreiros, mas sim na presença de Deus. Quem quisesse atacar Israel teria, primeiramente, que enfrentar aquele que habitava no centro do acampamento. O ataque se tornava, instantaneamente, uma afronta direta ao Senhor. O princípio para o crente, não guerrear de forma independente. Para o crente em batalha espiritual, o princípio é cristalino, não podemos guerrear de forma independente. O maior erro do soldado espiritual é se afastar do tabernáculo, a presença e a comunhão com Deus, e tentar lutar sozinho contra as forças espirituais da maldade. O nosso acampamento metafórico deve ser organizado com Cristo no centro, que é o nosso tabernáculo e a nossa habitação. Isso se traduz em: primeiro, prioridade da comunhão, fazer da oração e da leitura da palavra o centro diário das nossas atividades. Segundo, foco em Jesus, manter o olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12.2. Nossa concentração deve ser no general, não nas táticas do inimigo. Quando o crente se afasta do centro, ele se torna um alvo fácil. Os principados e potestades atacam as áreas descobertas, isolando o soldado e usando a solidão e a dúvida para causar pânico e derrota. A unidade e a ordem como estratégia. O acampamento também demonstra o valor da unidade e da ordem. As tribos estavam organizadas sob seus próprios estandartes, mas todas convergiam para o centro. Na batalha espiritual, isso significa que, embora o crente tenha sua luta individual, ele deve permanecer conectado ao corpo de Cristo, a Igreja. A Igreja é o exército de Deus, e a ordem tática depende da submissão de todos ao estandarte, Jesus. A força coletiva e a organização em torno do propósito de Deus são essenciais. O diabo próspera na divisão e no caos. Ao viver em comunhão e em obediência à palavra, que é a bússola do acampamento, o crente está automaticamente sob a cobertura e a proteção que advém da presença de Deus. A centralidade do Senhor é a nossa maior arma defensiva e a nossa invencível estratégia. Oração de Moisés. Vamos centralizar na poderosa oração de Moisés registrada em Números 10.35, um texto que revela a chave da vitória e o princípio da soberania de Deus na batalha espiritual. A oração era um clamor estratégico proferido sempre que a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, partia do acampamento para guiar o povo. Partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. O alvo da oração, os teus inimigos. O ponto mais crucial desta oração reside na posse. Moisés não se refere aos adversários como nossos inimigos ou os inimigos de Israel, mas sim como os teus inimigos. Este entendimento é o princípio do alívio espiritual e do fortalecimento na fé. Ao declarar que a inimizade era contra o Senhor, Moisés transferia imediatamente a responsabilidade e o fardo da vitória para aquele que tem todo o poder. A afronta espiritual não era primariamente contra o povo, mas contra o general que estava no centro do acampamento, conforme o princípio do slide 4. O crente que ora com esta perspectiva está dizendo: Senhor, esta luta que se levantou contra mim é, na verdade, uma afronta ao teu nome e ao teu reino, portanto, a batalha é tua. A ação necessária: levanta-te, Senhor. A petição levanta-te, Senhor, é um clamor de dependência total e um reconhecimento da inércia humana. É a confissão de que a vitória só pode ser consumada pela intervenção divina. Este clamor é o oposto da autoconfiança. Ele não diz: Senhor, fortalece os nossos braços para que possamos lutar, mas sim: Senhor, tu te levanta. Assuma o controle. Se tu te levantares, o resultado é garantido.
Essa atitude de fé garante que a glória da vitória não será roubada pelo esforço humano, mas será inteiramente dele, cumprindo o propósito de que somos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. A nossa parte é posicionar o general para lutar. O resultado infalível: dissipação e fuga. O resultado da intervenção do Senhor é declarado com certeza: e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. O verbo dissipar indica pulverizar, desintegrar. Não se trata de uma simples derrota, mas de uma anulação completa do poder do inimigo. O crente que baseia sua oração neste princípio entra na batalha já fortalecido, com a certeza de que a vitória é inevitável. Se Deus se levanta, nenhuma força das trevas pode resistir. 2. A fuga é compulsória. Os que odeiam a Deus não suportam a sua presença manifesta. A oração de Moisés nos ensina que o nosso poder na batalha espiritual não está no volume da nossa voz ou na nossa técnica de combate, mas na nossa capacidade de reconhecer que o general que luta por nós é invencível. A vitória não é algo que buscamos conquistar, mas sim algo que recebemos pela manifestação da soberania de Deus em resposta à nossa fé e dependência. A guerra é do Senhor, não nossa. Aqui consolida-se o entendimento libertador da batalha espiritual, resumido na frase: a guerra é do Senhor, não nossa. Este princípio é o mais importante para a vitória, pois ele move o foco da fragilidade humana para a soberania e o poder de Deus, garantindo triunfo e trazendo um profundo alívio espiritual ao soldado de Cristo. O princípio do alívio e da certeza do triunfo. O maior fardo na luta é o da responsabilidade, sentir que a vitória depende exclusivamente da nossa força, vigilância ou perfeição. Quando a palavra de Deus estabelece que a batalha é do Senhor, ela desfaz esse fardo. Isso não significa que somos passivos, mas que a nossa força para lutar provém de uma fonte invencível. O alívio surge da certeza: se a batalha é de Deus, ele não pode perder. O vencedor é pré-determinado. A nossa luta, portanto, é uma participação na vitória dele, e não um esforço para alcançá-la. Esse entendimento é o que nos permite lutar com bom ânimo em meio à tribulação. João 16:33. Davi e a confissão da soberania. 1 Samuel 17:47. A declaração de Davi diante de Golias é o maior testemunho prático deste princípio. Davi, um jovem inexperiente em combate, não se intimidou com a força do gigante, a armadura ou a lança. Ele viu Golias como um inimigo que afrontava o Deus vivo. Sua confissão não foi um desejo piedoso, mas uma convicção estratégica: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. 1 Samuel 17:47. Davi entendia que a salvação é de Deus. O Senhor não depende de armas humanas, não com espada, nem com lança. 2. A guerra pertence a Deus, a afronta era ao Senhor, e ele interviria. 3. A entrega é certa, a vitória seria dele, ele vos entregará nas nossas mãos, sendo Davi apenas um instrumento. Essa confissão de fé e de soberania foi a arma mais poderosa de Davi. Sua força residia na dependência total de Deus. Nossa parte: fortalecimento e obediência. Embora a guerra seja de Deus, o crente tem uma parte ativa, mais limitada. Fortalecer-se no Senhor. Conforme já discutido, Efésios 6:10, nossa responsabilidade é buscar a comunhão e o poder dele diariamente, garantindo que ele seja o general em comando. 2. Obedecer às suas direções. O soldado de Cristo deve ouvir a voz do general, que vem através da palavra e da direção do Espírito Santo. A obediência é a maior demonstração de fé e submissão. Quando ele ordena: fique firme, tomar a armadura, nós obedecemos. Quando ele diz: levanta-te, Números 10:35, ele age. A vitória espiritual é o resultado da equação divina: soberania de Deus, general, mais submissão e fé do crente, soldado, igual triunfo completo. O poder é dele, a glória é dele, e a vitória que desfrutamos é a consequência de sua fidelidade em lutar por seus filhos. O bordão de Deus, o poder para prevalecer. Agora vamos mergulhar no relato da batalha de Refidim, onde Israel enfrentou Amaleque, Êxodo 17:8 a 17:13, para ilustrar a fonte real do poder na batalha espiritual, o poder de Deus manifestado através da fé e da obediência do seu servo.
O foco recaía sobre o bordão de Deus, Êxodo 17.9, em posse de Moisés. O bordão, símbolo, não fonte de poder. O objeto em si era uma simples vara de pastor. Antes do Êxodo, era apenas o cajado que Moisés usava para guiar ovelhas. No entanto, após ser usado para realizar os grandes sinais no Egito e para abrir o Mar Vermelho, a vara foi rebatizada como o bordão de Deus. É vital compreender que o bordão não possuía nenhum poder mágico intrínseco. Ele era um símbolo de autoridade delegada e o ponto de contato para a manifestação do poder onipotente de Deus. O poder residia exclusivamente em Deus, o qual havia escolhido aquele objeto simples para ser o testemunho visível da sua intervenção. A lição para o crente é clara: o que nos faz prevalecer hoje não é a nossa ferramenta, nossa inteligência, nossa elocução, nosso talento ou mesmo a armadura sem fé, mas sim o poder de Deus que está por trás da ferramenta. A nossa palavra, espada do Espírito, só é poderosa porque o Espírito de Deus a vivifica. O princípio da sustentação divina. A cena no cimo do outeiro é fundamental para a estratégia de combate. Moisés com o bordão. Moisés, no outeiro, erguia o bordão de Deus em sua mão. Êxodo 17.9. 2. Resultado da ação. Enquanto Moisés mantinha o bordão erguido, Israel prevalecia na batalha. Quando, por cansaço humano, ele baixava a mão, Amaleque vencia. Êxodo 17.11. Esta dinâmica demonstra que a vitória não estava nos braços de Josué e seus homens no vale, mas na sustentação contínua do poder divino que o bordão representava. A nossa capacidade humana é limitada e falível. Moisés se cansou. A batalha espiritual não é vencida em um único ato de fé, mas na constância da dependência. Arão e Hur, ao sustentarem as mãos de Moisés, Êxodo 17.12, ilustram a importância da intercessão e da comunhão do corpo de Cristo. Ninguém vence a guerra espiritual sozinho. A nossa fé, simbolizada pelo bordão erguido, precisa ser sustentada pela comunidade de crentes. O poder à nossa disposição. A maior aplicação deste princípio é que o mesmo poder que estava à disposição de Moisés está à disposição do crente hoje. A vara simboliza a autoridade em Cristo. O crente foi revestido de poder quando recebeu o Espírito Santo e tem autoridade para usar o nome de Jesus, que é infinitamente superior a qualquer principado e potestade. O que nos faz prevalecer é o poder do Senhor que está à nossa disposição, o qual se manifesta através da fé genuína e da persistência na oração e na obediência. O poder não está em nós, mas é liberado através de nós. Assim como Moisés precisava levantar a vara, nós precisamos tomar toda a armadura de Deus e levantar o escudo da fé, mantendo-o firme e constante até que a vitória, que pertence ao Senhor, se manifeste plenamente no vale da nossa luta. A provisão divina de armas. Aqui abordo o tema crucial da provisão divina na batalha espiritual, destacando que Deus, sendo general, já equipou seus soldados com tudo o que é necessário para a vitória. O princípio é que a vitória é garantida não porque somos bons em lutar, mas porque as nossas armas são de origem celestial. A lição de Israel, o saque e a provisão no deserto. Ao saírem do Egito, os filhos de Israel fizeram às pressas, mas não de mãos vazias. Eles saíram carregados pelos egípcios, que lhes deram joias de prata, joias de ouro e vestes, conforme o Senhor havia instruído. Êxodo 12.35 a 12.36. Embora o foco principal fosse financeiro, a provisão incluía materiais que, posteriormente, seriam usados para a construção do tabernáculo e, de forma incidental, para a sobrevivência em um ambiente hostil. Na batalha contra Amaleque, Êxodo 17, Israel não era um exército treinado e bem equipado, mas, ainda assim, venceu. Essa vitória não se deu por uma superioridade bélica humana, mas pelo poder manifestado através do bordão de Deus. A lição para o crente é que, ao nos libertar do Egito, o mundo, Deus não nos deixou desarmados. Ele nos equipou com uma provisão completa para a jornada no deserto, a vida de fé. As armas da nossa milícia, segundo Coríntios 10.4. A Bíblia afirma que o Senhor já disponibilizou para nós todas as armas necessárias, e elas são poderosíssimas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, segundo Coríntios 10.4. A provisão divina para a batalha espiritual inclui
O sangue de Jesus Cristo, justiça e perdão. O sangue de Cristo é a nossa arma de redenção e justificação. O inimigo, o acusador, perde todo o seu direito legal de nos condenar quando nos refugiamos sob o perdão do sangue de Jesus. A nossa posição de justiça, a couraça de Efésios 6.14, é uma obra completa de Cristo que o diabo não pode penetrar. 2. A fé. Escudo. A fé é a arma defensiva essencial, a qual apaga todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6.16. A fé é a nossa capacidade de confiar no general, de tomar posse da sua palavra e de crer que a vitória é dele. É o recurso que transforma o poder de Deus em realidade prática na nossa vida. 3. A sua palavra, espada e verdade. A Bíblia é, ao mesmo tempo, a espada do Espírito, arma de ataque, e a verdade, arma defensiva, o cinto. A palavra é viva e eficaz, e é o único recurso que pode desmascarar e anular as mentiras e enganos do diabo. 4. O Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador e o agente do poder de Deus em nós. Ele é quem nos fortalece, o indunamo de Efésios 6.10, nos capacita a orar e nos guia na verdade. A necessidade de lançar mão. A provisão de armas já foi feita, mas o crente tem a responsabilidade de lançar mão delas. As armas não agem automaticamente. É necessário tomar o escudo da fé, empunhar a espada da palavra e revestir-se das demais peças. O diabo será desbaratado, não porque nós somos fortes, mas porque o poder de Deus, a provisão completa, opera através da nossa fé. Lançar mão desta provisão é a obediência do soldado ao general, que garante o triunfo contra as fortalezas do inimigo. Fé e palavra, armas espirituais. Neste ponto trata-se das duas armas de ataque e defesa mais cruciais na batalha espiritual, que operam de forma interdependente: a fé, o escudo, e a palavra de Deus, a espada do Espírito. A Bíblia as coloca como instrumentos poderosíssimos, capazes de anular as investidas do diabo e garantir a vitória. O exemplo máximo de Cristo, está escrito. O maior modelo do uso da palavra como arma espiritual é o próprio Jesus, quando foi tentado no deserto. Diante das 3 ciladas estratégicas de Satanás, que visavam testar a identidade, a dependência e a adoração de Cristo, Jesus não usou seus poderes divinos ou uma demonstração de força. Ele usou a única arma que o diabo não pode resistir, a verdade inegociável da palavra de Deus. A cada tentação, a resposta de Jesus foi categórica e autoritária. Está escrito, Mateus 4.4, 4.7, 4.10. Um ponto contra a dúvida e a satisfação pessoal: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4.4, 2. Contra a ostentação e o teste a Deus: não tentarás o Senhor, teu Deus. Mateus 4.7, 3. Contra a idolatria e a busca de glória própria: ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Mateus 4.10. Essa demonstração ensina que a palavra de Deus, quando declarada pela fé, é a única arma que anula e destrói as mentiras e enganos do diabo, sendo a nossa defesa final e nosso ataque mais eficaz. A palavra, espada e fonte da fé. A palavra é descrita em Efésios 6.17 como a espada do Espírito. O termo grego usado para espada, machaira, refere-se a uma espada curta, de combate corpo a corpo, indicando que ela deve ser usada com precisão e intimidade. Além de ser a espada, a palavra é o combustível da fé. E, assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, pela palavra de Cristo. Romanos 10.17. A nossa fé, o escudo de Efésios 6.16, só pode ser forte e inabalável se estiver baseada nas promessas e na verdade contida na Bíblia. A fé, por sua vez, é o que nos permite levantar o escudo para apagar os dardos inflamados do maligno. A fé e a palavra são interdependentes. A palavra alimenta a fé. 2. A fé ativa a palavra. A condição, palavra fresca e cheia do Espírito Santo. A eficácia da palavra na batalha espiritual não está apenas no seu texto, mas em ser cheia do Espírito Santo. A palavra liberada deve ser fresca, ou seja, uma verdade que o crente não apenas memorizou, mas que o Espírito Santo trouxe à sua mente e coração no momento exato do ataque. É por isso que a disciplina da meditação diária é crucial. O crente deve encher seu coração da palavra para que ela possa fluir com autoridade no momento da crise.
A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Hebreus 4:12. Ela penetra e destrói as fortalezas, desde que seja empunhada com fé dirigida ao Senhor. Vitória pela graça e submissão. Neste ponto serve como a conclusão lógica e teológica de toda a jornada do seminário sobre a convocação para o combate, amarrando os princípios de fortalecimento, centralidade de Cristo e soberania divina. Ele culmina na verdade de que a vitória é um dom da graça de Deus, condicionado à nossa submissão a Cristo. A vitória é um presente de Deus, não um mérito nosso. A primeira e mais confortadora verdade é que a nossa vitória espiritual é sempre uma manifestação da superabundante graça de Deus. Se a batalha pertence ao Senhor e se somos fortalecidos em Ele, a vitória não pode ser resultado do nosso esforço ou da nossa perfeição. Se dependesse de nós, falharíamos diariamente. A graça é o favor imerecido de Deus que nos capacita a fazer o que, por nossa natureza, não conseguiríamos. Na batalha espiritual, a graça se manifesta de duas formas principais. Justificação. Deus nos declara justos em Cristo, a couraça, anulando as acusações do diabo. 2. Capacitação. Deus nos dá o Espírito Santo para usar as armas, fé e palavra, permitindo-nos resistir. A vitória, portanto, deve ser recebida com gratidão e humildade, e não com soberba. Submissão a Cristo, o general do exército. A condição para desfrutar dessa graça vitoriosa é a submissão completa a Jesus Cristo. A Bíblia nos exorta: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A submissão é um ato de reconhecer que Cristo é o general e o cabeça do corpo. Efésios 5:23. Um exército desorganizado, onde cada soldado luta por conta própria, é facilmente derrotado. A submissão garante unidade. O corpo de Cristo, a Igreja, demonstra unidade sob o comando dele, o que destrói a principal estratégia de Satanás, que é a divisão. 2. Autoridade. O soldado que está submisso ao general tem autoridade para usar o nome dele. A autoridade espiritual é delegada, e só flui sob submissão. Quando o corpo de Cristo demonstra essa submissão, o poder das armas celestiais destrói os sofismas, raciocínios falsos, mentiras do diabo, e toda altivez, o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, conforme 2 Coríntios 10:5. O caminho do descanso e da fidelidade. Estar em Cristo e confiar na sua fidelidade é o caminho para o descanso e a vitória em nossa alma. O cristão que internaliza que a batalha é do Senhor não vive em constante pânico ou esgotamento. Ele luta, sim, mas luta com a força do Senhor e com o descanso da alma, sabendo que Jesus já venceu o mundo. João 16:33. A fidelidade de Cristo em completar a boa obra que começou em nós, Filipenses 1:6, é a nossa garantia de que a derrota é temporária, mas a vitória é eterna. O descanso na fé é o testemunho mais poderoso para o mundo, mesmo em meio ao combate. O crente tem paz, porque o general está no comando. Em suma, a batalha espiritual é vencida pela graça de Deus, que é ativada pela nossa fé e sustentada pela nossa submissão inegociável a Jesus Cristo. O seminário sobre a convocação para o combate nos conduziu a um entendimento sólido de que a vida cristã é, de fato, uma guerra espiritual ininterrupta. Contudo, nossa resposta a esta convocação não deve ser de pânico ou de excessiva preocupação com o inimigo, mas sim de fortalecimento e confiança absoluta no nosso general, Jesus Cristo. O primeiro pilar que estabelecemos é a necessidade de sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6:10. O fortalecimento é um processo interior, uma posição de fé, estar em Cristo, que precede o revestimento da armadura. Esta força é a graça de Deus operando em nós. Muitos falham na batalha porque tentam vestir a armadura sem antes se enraizarem no poder de Cristo, transformando a batalha espiritual em um mero ativismo humano. O segundo pilar é a centralidade da presença de Deus. O exemplo de Israel acampado ao redor do tabernáculo, Números 2:2, nos ensina que a nossa estratégia de defesa é manter o Senhor no centro de nossas vidas. A maior parte do nosso tempo deve ser gasto com o Senhor, com a sua palavra e com a comunhão dos santos. O cristão que faz do Altíssimo a sua morada experimenta a verdade de que o inimigo é um mero coadjuvante. O terceiro pilar,
e talvez o mais libertador, é o princípio de que a batalha é do Senhor. A oração de Moisés: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, Números 10.35, e a ousadia de Davi: do Senhor é a guerra, 1 Samuel 17.47, são a nossa garantia. O Senhor já providenciou todas as armas: fé, palavra, Espírito Santo, sangue de Jesus, e a vitória é dele. Quando estamos passando por lutas, nosso papel é entregar o caminho ao Senhor e descansar, crendo que Ele fará o impossível. A vitória final é, portanto, uma dádiva, a pura manifestação da graça superabundante de Deus em Cristo Jesus. O diabo não é tão importante quanto parece, e ele só pode agir mediante a permissão do Pai, para o nosso aperfeiçoamento. Nossa tarefa é rejeitar as mentiras, lançar fora a dúvida e nos alimentar da verdade da palavra. O encerramento deste seminário é uma convocação renovada para a sobriedade e vigilância, 1 Pedro 5.8, alicerçadas numa fé inabalável. Que cada um saia daqui com a certeza de que o Senhor está lutando as suas batalhas. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1.9. O combate é real, mas o vencedor já foi manifestado em Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, elevamos a Ti a nossa voz neste momento de encerramento, reconhecendo-Te como Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o General invencível dos exércitos celestes. A Ti pertence toda a glória, toda a honra e todo o louvor, pois somente Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. Salmo 46.1. Agradecemos-Te, Pai, pela Tua palavra, que é a verdade, João 17.17, e a bússola que nos convoca para o combate espiritual. Reconhecemos que a guerra é real, mas também reconhecemos que ela não é nossa, e sim Tua. Em nome de Jesus, rejeitamos toda e qualquer tendência de confiarmos na nossa própria força, na nossa capacidade ou no nosso entendimento. Clamamos a Ti, conforme a oração de Moisés em Números 10.35, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os Teus inimigos, e fujam diante de Ti os que Te odeiam. Manifesta o Teu poder em nossas vidas e em nossas circunstâncias. Neste momento, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, conforme a Tua palavra nos ensina. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6.10. Que o indunamo do Teu Espírito nos encha, nos capacite e nos posicione em Cristo pela fé, para que possamos estar aptos a guerrear. Que a nossa fé seja nutrida pela verdade da Tua palavra, para que ela se torne uma arma cortante de segundo gumes, capaz de anular todo o sofisma e toda a mentira do diabo. Clamamos pela proteção completa da armadura de Deus. Cinge-nos com a verdade, para que não caiamos nos enganos do inimigo. Reveste-nos com a couraça da justiça, protegendo nosso coração, a sede da nossa fé e do nosso amor. Calça os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, para que tenhamos paz contigo, paz com os irmãos e paz conosco mesmos, garantindo o moral elevado da tropa. Erguemos o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno, e colocamos o capacete da salvação, guardando a nossa mente de toda dúvida, acusação e medo. E tomamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, declaramos que faremos como Israel, mantendo a Tua presença como o centro do nosso acampamento. Números 2.2. Declaramos que a nossa vitória é uma dádiva e uma manifestação da Tua graça superabundante. Não cairemos nas armadilhas de Satanás, pois o Senhor já providenciou todas as armas para nossa defesa e ataque, e a vitória já está disponível para nós em Cristo. Que a Tua justiça sobressaia como a luz, e o nosso direito, como o sol ao meio-dia. Salmo 37.6. Amém.